EBairroCast. Olá pessoal, eu sou Diane Padial, produtora cultural, trabalho na gestão da plataforma EBairroWeb, também trabalho com alguns grupos sobre literatura aqui na Zona Sul de São Paulo. Hoje a gente vai bater um papo aqui através do nosso EBairroCast, que é uma iniciativa, apoiada pela comunidade em redes, através da Fundação Jatobá, e faz parte também do grupo do Perifasul. Através desse trabalho, vamos discutir um pouco sobre literatura, conhecer alguns artistas aqui da nossa região, que também possuem seus livros na plataforma EBairro. Hoje vamos receber então Serginho Poeta. Meu patrão que me desculpe, mas hoje vai ficar me esperando. No mesmo horário de sempre, o relógio tocou como um louco. Desliguei e resolvi dormir mais um pouco. Foi aí que eu me atrasei. E como me atrasei, levantei com a cara toda amassada. Parecia que eu tinha levado uma porrada. E o espelho ainda me disse, bem feito, quem mandou se encantar com a batucada? E olha que espelho não mente, daqui a pouco eu não preciso nem de pente. E o que sobrou do meu cabelo tá ficando tudo grisalho. Deve ser porque minha vida é só trabalho, trabalho, trabalho. Nesses tantos anos trabalhei pra caramba. Será que eu não tenho direito de passar uma noite no samba? Dizem por aí que a boemia atrapalha o trabalho. Mas por que não dizer o contrário? O dia estando perdido, o salário será descontado, a menos que eu consiga descolar um atestado. Mas deixa isso para depois. Mandei meu filho no bar de seu Zé comprar pão e leite fiado. Apesar da miséria que eu ganho no fim do mês, o acerto é sagrado. Nem tinha reparado como o moleque cresceu. Já está até maior que eu. Queria ter mais tempo para cuidar, que ele ande sempre no trilho. Mas se eu dou duro o dia inteiro, é para que o filho do meu patrão não seja também o patrão do meu filho. Meu barraco é o mais alto, o mais longe do asfalto, o mais perto do céu. E isso não é nenhum sacrilégio, aliás é até um privilégio. Daqui de cima dá para ver tudo, o sino da igreja, o quintal da Dona Eurica, mãe do Zeca Cabeçudo, que lava roupa pra gente rica e não reclama apesar da canseira. Enquanto esfrega, vai cantando aqueles cantos de lavadeira. Lá embaixo, no pé da seringueira, tem um banco de madeira, onde a velha guarda se reúne para aquela conversa corriqueira e um bom jogo de dominó, carteado, todo mundo aposentado, gente cheia de sabedoria que aprendeu que a vida não é feita de correria e que toda vez que amanhece, acontece um novo dia. Olha só quem vai ali, senhora Maria, mulher de Joaquim, que tinha um cachorro que corria atrás de mim quando eu pulava o muro para roubar suas goiabas. Ah, moleque sem vergonha, se te pego vai levar umas palmadas. Perdi a hora e pude perceber por um instante o que se passava bem diante do meu nariz, que para ser feliz eu preciso de tão pouco, dessas ruas sem asfalto, dessas casas sem reboco. Perdi a hora e pude ver que tudo que a vida nos dá é de graça, que nada em troca ela há de querer. Por isso trabalhem sim, mas não deixem de viver. Que maravilha, Serginho, que coisa linda. E eu queria então, agora, depois de ter ouvido um pouco do seu poema, eu queria que você então agora se apresentasse, dissesse quem é você. Eu falei que você é humorista, que você é professor. Então você me conta um pouco aí dessa trajetória toda sua de vida. E a primeira pergunta, acrescentando, como é que a poesia entrou na sua vida? Ou como é que é a poesia na sua vida? Bom, muito prazer, meu nome é Sérgio Luiz Oliveira Mesiani. Eu sou cidadão paulistano, nasci
na favela da Cachoeirinha, filho de mãe solteira, depois adotado por um homem muito bacana, um José Mesiano, e minha mãe chama Celi Lima de Oliveira. Então misturou, ficou Oliveira Mesiano, uma mistura bem legal. Morei sempre, depois que a gente saiu da favela da Cachoeirinha, que minha mãe conheceu meu pai, a gente morou na zona central ali, e aí sempre de aluguel. Quando meu pai conseguiu comprar uma casa, ele comprou mais afastado, na periferia, para ser mais preciso, no Parque Santo Antônio. Mas também já morei em Perus, tal, morei em bastante lugar na periferia também. E foi na periferia que eu acho que eu me dei conta que eu era poeta. Quando a poesia entrou na minha vida, eu não posso dizer. Eu acho que a gente já vem com a poesia na gente. Mas quando você se percebe poeta, quando você começa a perceber que tem alguma coisa diferente, isso aí foi quando eu era menino, já assim, com uns 15, 16 primeiros amores e tal. Aí você fica com vontade de se expressar de alguma forma. Eu sempre tentei me expressar de algum jeito pela arte. Eu tentei ser desenhista, eu achava que eu ia ser um bom desenhista. Não consegui, não passei da primeira semana na escola de desenho. Era muita disciplina para mim, eu vi que não era aquilo. Apesar de gostar de desenhar, até desenho um pouquinho legal assim, mas não tenho vocação para desenhista não. Aí eu tentei a música, mas também percebi que eu sou um fracasso com qualquer instrumento na mão. Eu não consigo cantar parabéns para você batendo palma e cantando ao mesmo tempo, eu não tenho coordenação para isso. E aí eu comecei a escrever. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu me dei conta mesmo, eu já escrevia, mas eu nem me dava conta que aquilo era poesia, assim, então, porque eu não tinha muito contato com poemas escritos. Eu tentava fazer letra de samba inspirado nos sambas que eu via no disco do Zeca Pagodinho, do Bezerra da Silva. E aí um amigo meu me mostrou, ele estava estudando no ensino médio, eu tinha parado de estudar. Aí ele chegou com um livro lá em casa e por acaso eu vi um poema do Ferreira Goulart na capa. Eu fiquei encantado com o poema que chama Como Dois e Dois, que ele fala: como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro, a liberdade pequena. E era um poema que falava sobre questões sociais. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto e tal, vi outros. Eu li o Dentro da Noite Veloz e o Poema Sujo, que eu acho que são os mais políticos do Ferreira Goulart. Eu comecei a querer escrever daquele jeito, e aí, para engrossar esse caldo poético com esse tema de questões sociais e tal, foi bem no auge dos Racionais, que o Racionais era o grupo de rap aqui da região que eu moro, né? E aí eles começaram a cantar e falar os problemas que a gente passava como menino, como rapaz aqui no bairro: perseguição de milícia, de polícia, preconceito contra a gente. E aí a gente começa a ver o nome do bairro da gente na rádio, tocando nas grandes rádios. E aí aquilo trouxe um orgulho para muita gente, que muitos desses movimentos culturais surgem a partir dessa ascensão dos Racionais. E aí eu falei, poxa, eu quero escrever sobre isso. Só que como eu não tinha vocação para música, eu fui escrevendo poemas. Então os meus poemas, quem lê vai ver sempre ou falando de amor, ou falando sobre denúncias de racismo, questões sociais que são próprias principalmente dos moradores das periferias e dos negros, das pessoas mais pobres, da covardia que é feita contra as pessoas de classes mais pobres. Então, como foi a primeira vez, assim, você está contando do seu processo de identidade, né, em relação aos Racionais, que você, quando escuta ele falando
desse seu lugar, né, de vida, isso te inspira. Então eu queria que você contasse onde foi que você declamou pela primeira vez e que você se sentiu como a pessoa sendo chamada de poeta ou se considerando um poeta. Quando foi que você se deu conta disso? Olha, eu devo ter declamado antes em algum lugar, eu não lembro agora. Mas oficialmente que eu me lembre que isso causou algum impacto na minha vida e nas pessoas que estavam me ouvindo, foi no Samba da Vela no ano 2000. Tinha uns 7 meses que tinha o Samba da Vela, um projeto cultural que tem aqui em São Paulo, uma roda de samba, que a partir de mim abriu espaço para outras formas de expressão. Era uma roda de samba, só um samba engajado, tinha muita gente ali muito engajada na luta também. E aí, por acaso, eu pedi para falar para declamar um poema, eles deixaram, gostaram. Era um poema que não fez tanto sucesso assim, mas depois ia ter a Semana da Consciência Negra, aí falaram se eu tinha alguma coisa. Eu tinha, e eu declamei um poema que falava de uma denúncia sobre... Na verdade não é uma denúncia, foi inspirado naquele fato, mas não fala claramente sobre aquilo, mas era inspirado naquilo que foi a morte do Josino lá de Diadema, na favela naval, por um policial. E aí eu declamei esse poema e a partir desse poema muita coisa mudou na minha vida. Você pode declamar esse poema pra gente? Sim, chama Negro Poeta de Esquina. Meia-noite no gueto, tem um preto parado na esquina. Será ladrão ou vendedor de cocaína? Se pergunta aos tripulantes da barca São Paulina, que se aproximam para abordá-lo, interrogá-lo e espancá-lo. Não necessariamente nessa ordem, é claro. O homem permanece inerte, ainda assim recebe um soco no rosto que é dado com gosto, enquanto um segundo soldado de um posto maior desfere-lhe um chute. Não há quem não escute naquela noite o açoite moderno, mas só quem vê o azul eterno, o celeste noturno, cacetete, coturno, cacetete, coturno. Por um momento cessa então o linchamento. E ordenam: fala, negro, não me enrola, o que faz na rua a essa hora? Venho aqui para fazer poesia, sou poeta da lua, por isso troco a noite pelo dia. E tão triste é o poeta que na lua se inspira, apaixona-se, tornando a sua lira, mas apesar dessa paixão que no peito tranca, não pode com a mão tocar a bola branca. Invejo os astronautas, eu, poeta, aqui tão distante, e eles meros militares lá em cima, nos braços da minha amante. Sou poeta da rua, e nesse caminho estreito aprendi a andar, a cair, a levantar e a ter respeito, mas nunca temer. É isso, senhores, o que eu tenho a lhes dizer. Agora espero que me deixem continuar olhando o céu, pois negro já nasce poeta, mas também já nasce réu. Ah, mas negro poeta, isso é afronta, é passar demais da conta. Meia-noite no gueto, tem um preto morto na esquina, os olhos abertos, o corpo ferido, o céu todo refletido no centro da retina. Não era ladrão, nem vendedor de cocaína, era simplesmente um poeta, sem escola, sem berço, um poeta de esquina. Nossa, que coisa maravilhosa! Isso é inspiração, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto da inspiração, né? Como é que se dá para você o processo da escrita? Como é que ela vem? Como é que ela se transforma um sentimento em poesia? Porque aqui nesse programa a gente tem o intuito também de falar para as pessoas como é que é sobre escrever, né? Então tem pessoas que às vezes, como você, tinha lá os poemas e não sabia que era poesia e que eles podem ser transformados, né,
numa produção grande, e essa identificação, muitos jovens gostam de produzir, tem gente que vem produzindo. Queria até que você falasse também, você é professor, como é que você mescla essa coisa da poesia com a sua aula? Isso tem alguma relação? Tem? Como é que você faz esses dois processos, então, né? Queria que você falasse do processo de criação, né? Da inspiração à produção, e como é que isso também se mistura lá com o professor, né? Você tem alunos que escrevem, que gostam que se inspiram em você? Como que é isso? Bom, o processo criativo, isso aí é muito difícil de falar. Eu não tenho um processo criativo assim que eu possa dizer para você assim que acontece. Eu sinto vontade de repente de escrever, vem uma frase, geralmente aparece uma frase na minha cabeça como se ela viesse do nada. Aí aquela frase fica, eu falo, como eu continuo essa frase? Eu posso estar almoçando e parar, posso estar dando aula, não tem como, mas eu posso, assim que acabar a aula eu vou fazer isso. Eu posso estar indo dormir, levantar para escrever, passar a madrugada inteira em claro e trabalhar no outro dia sem dormir porque eu precisei escrever. Não tem um processo, eu não consigo te explicar como é que vem. Como que na aula, como que ela me ajuda na aula poesia? Eu lembro que eu vejo sempre falando sobre professor, eu estudei pedagogia também, e eu lembro que o maior martírio do professor é o primeiro dia de aula, que ele não sabe o que fazer. Para mim não foi tão difícil, porque eu já falava no palco do sarau, da roda de samba, já fiz poesia em lugares com muita gente, assim, muito grande, em palcos grandes e tal. Então era uma coisa, falar em público já era uma coisa meio normal para mim. Então não tive dificuldade. Eu já tinha também sido levado por um professor que me viu no Samba da Vela para falar com alunos numa escola. Então não era novidade para mim, entende? Eu já tinha, fora esse professor, eu já tinha ido em outros lugares também por conta própria e tal. Em 2004 saiu até uma matéria comigo. Na verdade, em 2003 saiu uma matéria comigo na Folha, que eu era motoboy na época, e aí eu era poeta da motocicleta, porque eu fazia trabalho, eu ia voluntariamente, não vou dizer pra você que é voluntário, porque eu ia mais pra ganhar do que pra dar alguma coisa. Era um prazer pra mim, assim. Eu tava pensando primeiro em mim mesmo, em ter o prazer de falar pros alunos de uma escola. E aí, claro que todo mundo viu isso como bom, então os alunos gostavam e influenciava alguns alunos. Os meus alunos, alguns sim, dizem que começaram a escrever porque viu falando uma poesia, alguns já tinham poesia e resolvem mostrar. Eu incentivo muito eles na aula a falar uma poesia e tal. E vai do 6º ao 3º ano do ensino médio, sempre aparece um lá com uma poesia e tal. Isso tem crescido bastante. Por todo lugar que eu passei foi assim. E já realizei concursos de poesia nos lugares que eu trabalhei também, saraus e tal. Qual que era a outra pergunta? Essa não sou essa. Aproveitando que você já tocou sobre os saraus, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa produção de sarau, porque você frequenta sarau há bastante tempo, né? Desse movimento dos saraus, da sua participação. Como que é isso? O que são os saraus? Acho que é legal você explicar um pouco o que é o sarau para quem não conhece, nunca foi. Bom, primeiro, sarau é uma reunião de pessoas que vão apresentar poesia num bar, ou num qualquer espaço público e até privado. Você junta um monte de gente que fala poesia, alguns cantam e tal. Isso é um sarau. Isso é uma coisa, não se tem ideia de quando surgiu o sarau. Isso aí na Idade Média já existia. Pode ser que tenha até antes, né? Se você pegar os griots lá africanos lá do período assim que começam a descobrir a linguagem e tal, aquilo já podia se chamar de sarau também. Mas aqui em São Paulo, eu lembro quando eu estava poesia no Samba da Vela, eu não tinha noção de sarau, eu não via falar de algum sarau assim conhecido em São Paulo. Aí eu lembro que eu ia muito num bar, antes de eu ir no Samba da Vela, eu ia muito num bar e me apresentaram o Sérgio Vaz.
que ele era escritor, tá? Ele já tinha um livro, acho que desde o começo dos anos 90. E aí eu comecei a conversar com ele, tal, como é que eu faço para escrever e tal. Aí ele falou, ele me deu até umas dicas lá para publicar um livro e tal, mas acabou não rolando. Aí eu lembro que quando eu comecei no Samba da Vela, eu encontrei ele de novo. A gente tem amigos em comum no samba e tal. Aí ele falou, tem como falar poesia lá no Samba da Vela? Eu falei, tem. Aí ele foi e tal, no Samba da Vela também. E ele foi bem aplaudido lá e tal. E ele ficou muito encantado com o Samba da Vela. E ele falou, vou fazer um projeto desse com poesia. E aí ele resolveu fazer a Cooperifa, né? Porque hoje faz muito sucesso e tal. E ele me chamou, acho que para o primeiro ou segundo evento da Cooperifa. E lá tinha bem pouca gente, assim, então no começo, hoje vai bastante gente. E lá eu conheci o Binho também, que hoje tem o sarau do Binho e tal. E eu conheci o Binho, aí um dia eu tava vindo da Cooperifa com o Binho de carona, e o Binho falou, vou fazer um sarau também. Aí me deu o telefone, então só que eu mudei pra Zona Leste. Aí ficava difícil pra vir pra cá, eu acabei não vindo. Aí demorou uns 2 anos pra eu vir no sarau do Binho, depois que começou. E aí eu conheci o Binho de verdade mesmo, me aproximei mais dele e tal. E aí eu comecei a participar do sarau do Binho. Na verdade hoje eu vou pouco no sarau, eu já fui bem mais, né? São muitos anos de sarau e tal. Eu sou integrante do sarau do Binho, sempre participo. Mas outros saraus não é por falta de... não é por nada, é porque... eu não sei, eu acho que por muitos anos indo no sarau, né, você cansa um pouco e tal, acho que eu tô mais caseiro hoje e tal, mas eu acho um movimento muito legal, muita gente apareceu aí, depois a gente já deve estar na 3ª ou 4ª geração de poetas depois que eu comecei, e é fantástico, né, porque vão surgindo outros, a molecada mais jovem, lá 16, 17 anos, tudo já tem saraus, fazendo sarau e tal. Esse movimento é fantástico, um movimento que mexe com muita gente, que mobiliza muitas ideias, muitas ações também. Eu sei que através dessa participação nos saraus, você teve algumas publicações, né? Eu queria que você me falasse onde tem os seus poemas, né? E dos seus livros. Meus poemas, além de estar espalhado aí pela internet, em YouTube, Google, tem gente que pega às vezes e coloca em blog, em página. Teve um poema que foi usado no meu não sei se foi tese de mestrado, alguma coisa de uma faculdade lá do Sul. Lá eu encontrei um poema meu, lá um trecho de um poema meu. Eu nem sei como foi para lá. Já fizeram um trabalho de mestrado e tal, sempre, né, eles vêm aqui fazer esse trabalho com a gente aqui e tal, sempre tem alguém que vem fazer com a gente. Fora isso, eu participei, acho que a primeira vez que publicaram um poema meu, teve umas em revista, jornal, assim, alguns trechos, mas a primeira vez num livro foi com o Tony C, do PCdoB. Ele tem um site chamado Hip Hop a Lápis. Ele lançou o livro com uma coletânea, tinha vários textos lá. É incrível, tinha texto do Papa e do Mano Brown na mesma coletânea, assim, muito louco aquilo. E de vários outros poetas e tal, Sérgio Vaz, como falei. Qual é o nome do livro? Chama Hip Hop a Lápis, do Tony C. Tony C é um cara fantástico. E fora esse, cara, tem um poema meu no encarte de um CD da Adriana Moreira, que é uma cantora de samba aqui de São Paulo. Quase que um poema meu também saiu no CD da Beth Carvalho. Eu tinha feito um poema em homenagem a ela. A gente já se conhecia lá do Samba da Vela. Quase saiu, mas é por conta de tempo, de levar pra gráfica, então não deu tempo, acabou não saindo, mas quase saiu e tal. Fora isso, tem várias coletâneas. Tem a coletânea do Santo Lago 13, deixa eu ver outra. Tem do Sarau do Binho. Tem duas antologias do Sarau do Binho que saiu. É muito legal para mim ter um livro junto com outras pessoas como o Luan Luando, com o Binho, a Raíssa e outros autores muito bons, né? Eu faço parte de um grupo muito bom e isso me faz ser grande também.
Talvez se eu estivesse sozinho não seria tão valorizado, mas fazer parte desse grupo é muito legal. É como um jogador jogar no Barcelona hoje. Se tiver uma outra aí que eu não lembro, você me desculpa, mas essas é o que eu lembro no momento. Sai também uma matéria comigo num livro do Gilberto de Mestai, o Heróis Invisíveis, que fala do meu trabalho com voluntário lá com escolas. E eu tenho 3 livros publicados. Um com o Binho, junto com o Binho, chama Dom Demir, Os Dois Poetas no Caminho, que a gente faz a gente apresenta esse livro, que é um livro que está associado à caminhada cultural que a gente fez a primeira vez em 2008, era a caminhada de São Paulo a Curitiba, depois teve outras também. Depois eu lancei um livro lá na Argentina, que é o livro El Hombre de Piedra, que também tem poemas meus, quase os mesmos poemas que tem no primeiro livro, mas foi lançado lá pela editora Cartoneira, que era um trabalho muito legal. Todos os poemas, os livros são feitos com a capa dos livros são de papelão, e esse papelão é comprado dos catadores de papelão lá de Buenos Aires. E aí todo o dinheiro que eles vendem os livros é revertido para as crianças, o estudo dessas crianças, desses catadores de papelão e tal. Esse projeto é iniciativa da Lucia, que é uma lusotenina lá da Argentina também, que é amiga nossa. E por fim, agora o último livro que eu escrevi foi O Poeta de Esquina, que esse é o livro que tem todos os poemas. Até aquele momento eram todos os poemas meus, e era um livro que eu tinha já a intenção de escrever desde o começo, pelo selo Sarau do Binho. O Dois Poetas no Caminho saiu pela Edições Toró, e esse último pelo selo Sarau do Binho, que é realmente o livro que eu queria escrever, que eu tinha projetado há muitos anos. Teve uma tentativa também de eu escrever um livro em 2003, 2004, pelo Fábio Sal e a Ana, uma amiga minha. Os dois diagramaram o livro e tal, mas eu acabei não conseguindo fazer esse livro. Acho que ele saiu quando tinha que sair mesmo. Esse livro, Poeta de Esquina, está à disposição no site eBairro, que é o eBairro é uma plataforma que tem produtos culturais e artesanais aqui do povo aqui da periferia, aqui da região da Zona Sul. Mas chama eBairro Web, né? eBairroweb.com.br. Então lá você encontra bastante coisa, muita coisa bacana de poetas, de artesãos, e os livros todos de Sarau, então, bem legal. Vai lá que tem coisa de muita qualidade. Bom, Serginho, super bacana a gente poder conversar aí sobre essa produção sua, né, essa trajetória como escritor. E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre como está sendo esse momento assim, da pandemia e o processo de escrita. Isso acaba inspirando, isso acaba salvando. Eu queria que você falasse da pandemia um pouco, e também dessa questão da escrita, da relação da escrita. Eu tenho observado que muitas pessoas têm escrito bastante, têm tido uma produção grande, outros não, travaram. Queria que você falasse do seu momento como escritor. Salvar é muita pretensão, né? Para salvar nós temos que acabar com o nazismo, que foi instaurado no Brasil primeiro. Mas tenho escrito bastante, tenho escrito muito. Eu acho que eu nunca escrevi tanto na minha vida, até porque tem mais tempo. Estou dando aula online agora e você acorda, toma um café, a minha sala de aula fica a 2 metros da minha cama. Então você tem mais tempo, né? E aí eu escrevo. E tenho me sensibilizado muito com tudo que tem acontecido, né? Nós estamos no ano de 2020, se você ouvir esse podcast daqui a alguns anos, saiba que foi uma época terrível, onde estamos perdendo aqui mais de 1000 pessoas por dia, em contagem que vai crescendo. Então é uma época muito triste, de muita tristeza mesmo. Estou muito triste, muito.
Mas é claro que eu tento trazer alegria toda também. Eu sou pessoa do humor também, eu gosto de rir e tal. Mas não está sendo fácil não. Tenho escrito sempre sobre a pandemia também, tentando fazer de uma forma leve, mas falando sobre esse tema que não tem como fugir dele agora. Você teria como falar um poema desse momento que você tem? É muito importante o registro, né, aqui desse momento, como o Serginho falou, né? Posteriormente a gente vai ouvir isso e entender um pouco o que era, como as pessoas estavam vivendo, o que elas vêm fazendo nesses momentos, né? Uma outra questão que eu vou, na sequência, o Serginho vai falar um poema pra gente, e aí a gente vai dar sequência falando um pouco de visão de futuro, das questões da escrita, né? Como é que os poetas estão se organizando nesse momento também. As amizades distantes. Meus dias têm sido assim, viajando para dentro de mim, encontrando saídas desse mundo perverso no universo contido em meu peito. Lá fora mora a incompreensão, e somente no meu âmago que posso ser compreendido e compreender também. Convido aos que não nos vemos, que se submetam ao introspecto e que lá nos encontremos. Vejo cada um dos que estimo no além da minha alma, no espectro da essência. E se não posso hoje lhes estender a palma, dar-lhes um abraço, um beijo carinhoso, o que me acalma é saber que estão aqui, em alguma parte da memória, e que zeloso guardo-lhes naquilo que fizemos e que fez valer nossa existência. Essa reciprocidade, esse carinho mútuo, esse cuidado, esse apreço que cultuo por cada um dos que me cercam, faz com que eu não me perca, com que não se percam, que se estreite os laços e que os passos sigam para um bom lugar, que me denotem os gestos dessas nobres criaturas, os solos férteis, generosos vales, que as amizades são as curas que queremos para os males. Uau! É de tirar o fôlego, né? Momento muito marcante. Serginho, eu queria que você falasse como é que você está visualizando aí o futuro, mas antes que você fizesse um recorte falando alguma coisa, por exemplo, para quem escreve, para quem quer produzir um livro, para esses jovens que estão iniciando, né? Como é que você vê essas possibilidades, né? Como é que eles podem se organizar para isso? E falar depois um pouco dessa visão do futuro para a gente ir encerrando aí nessa nossa conversa super bacana. Bom, para os jovens que gostam de escrever, a única coisa que eu posso falar é que escrevam. E escrevam mesmo. E não se preocupe também se o seu poema não fizer aquele sucesso que você espera logo de cara, porque também tem muita coisa que eu joguei fora lá do começo, então, né? E talvez também, agora eu preciso ser muito sincero, né? Eu busquei ser desenhista e era um péssimo desenhista. Eu busquei ser músico e percebi que eu era um péssimo músico. Pode ser que você também vai escrever e descobrir que você é um péssimo poeta. Aí você procura, de repente você é um desenhista e está tentando escrever, entendeu? Aí de repente você é um músico e está tentando escrever. Então, quer dizer, vai buscando, vai tentando, vai experimentando. E se essa sua é escrever mesmo, você vai melhorar, vai ficar bom pra caramba. Tem gente que já começa, tem gente que é genial, né? Já começa bem pra caramba, então, mas não se desespere. Faça porque você gosta de fazer. Faça porque você tem necessidade de fazer. E o que é o projeto pro futuro? É pergunta difícil, né? Difícil. Eu acredito que vai vir coisa melhor, porque dificilmente vai... eu não sei. Pode ser que piore, mas eu espero que não. Eu espero que todo esse maremoto que está acontecendo agora vire as coisas, que a gente aprenda algumas coisas com isso
com esse cativeiro que a gente está vivendo, com esse movimento estranho, com esse monte de imbecil no poder, e que a gente aprenda alguma coisa com isso, né? E que a gente principalmente aprenda a ter ética, né, nas atitudes do dia a dia, porque só isso que vai salvar a gente como país e como povo. Serginho, eu queria agradecer demais assim, a gente poder ter esse bate-papo e poder registrar isso e deixar isso aí para posteridade, né? E queria encerrar com você falando ainda um poema pra gente, já que esse é o nosso objetivo, né? De falar dessas criações, falar dessa arte que a gente tem aqui, ter canais para que se tornem cada vez mais visíveis, audíveis e tudo mais, que a gente possa mostrar, então, esses nossos valores, esses nossos artistas, né? Então, para isso, foi o objetivo desse podcast de hoje, e nós vamos agradecer aí todo mundo que nos ouviu e fechar aqui com um poema do Serginho Poeta. Muito obrigada. De nada, foi um prazer. Sou destro, de pé, de mão e de resto, principalmente de pensamento. E embora minha certidão de nascimento não ateste tal debilidade, no ato da criação meu cérebro foi dotado somente pela metade, na parte direita, onde vai a emoção. E o que importa se ninguém vê isso senão como uma incapacidade? Poderia eu bater a porta de todas as empresas dessa cidade, que como poeta jamais teria carteira assinada. Para o critério dos RHs, poeta não vale nada. Sou franco. Meu poema é mera franquia do que chamo de sentimento. Um filme em preto e branco, um plágio. Meu coração é um instrumento guardado numa caixa escrito frágil. Mas nos rios de lágrimas que derramo, lanço meu barco sem remo, sou levado ao meu legado e não reclamo da sorte a me destinada, pois sendo eu poeta, não almejo ser mais nada.